Professor. É isso aí. Boa noite, gente. Hoje é dia 28 de abril, cara. Olha, a última aula de abril. Próximo encontro nosso já será em maio. Caraca, rapaz, já vai acabar o semestre. E eu não sei como é que eu suportei dando aula 3 vezes por semana para vocês. Cara, meu nível de estresse está lá em cima. Meu Deus do céu, como é que eu... Bom, também agora eu aguento qualquer coisa, né? Isso aí agora, qualquer turma que eu pegar aí, eu vou aguentar, porque 3 anos. É, lógico, é isso aí mesmo. É muito amor, precisa de muito amor para dar certo mesmo esse negócio. Maurício está caladinho lá, Maurício está caladinho porque a família está do lado dele lá, ouvindo a aula. Boa noite, professor. Estou aqui. Boa noite, Maurício. Tudo Estou bem aqui, aí? professor. Tudo, senhor. Tudo jóia. E a arquibancada aí, como é que tá? Tá tudo na paz. Graças a Deus. Tá. Mas tem mais Cada alguém dia que passa, assistindo? crescendo um pouquinho mais a família. Certo. Tem mais alguém assistindo a aula, não? Não, por enquanto só eu. Tá. Eu preciso saber, porque de repente eu faço alguma piada, né? Não, Porque, não, né, professor, Cacau? Porque tranquilo. o Maurício ele não vai para faculdade, né? A gente só vê ele aqui no online, né? Sim, sim, é. Esse Diogo é um Não, fanfarrão, né? É um fanfarrão esse Diogo. Tava lá ontem, lá, ô, boca aberta. aí, tá vendo? O cara faz uma piada dessa aí. Olha se tem arquibancada aí. Já Olha se tem pensou? alguém aí. Já pensou o rolo que dá? É. Você é doido. Bom, vamos lá. Qual é a minha proposta para hoje? É a seguinte: eu quero começar. Nós vamos fazer de trabalho para A2 dessa disciplina aqui. Lembrando que nós estamos hoje em Educação Física no ensino médio. Eu vou pedir que a gente faça um plano de ensino e um projeto. Olha só, qual que é a jogada? Esse projeto que nós vamos fazer, ele vai servir para a disciplina aqui e vou me encaixar na disciplina de estágio também. A gente só vai adequar aquilo que fica um pouco fora. Por exemplo, porque nós estamos falando aqui de ensino médio, lá nós estamos falando de Fundo 1. Então, talvez a gente tenha que fazer só alguns ajustes de objetivos para que se encaixe bem lá. E aí a gente resolve legal. Olha, o que o pessoal falou ontem, né? O Diego sempre gosta de chegar depois para causar, né? Sempre. E foi isso aí que o pessoal estava falando ontem lá dele. Que tá todo mundo saco cheio disso aí, né? E o cara sempre Isso é chega calúnia. depois. Boa noite, professor. Isso é calúnia, certo? Calúnia. Rapaz, os caras estavam falando ontem lá, hein? Os caras estavam já por aqui com você também, ó. Bom, beleza? Podemos fazer isso aí, gente? O que vocês acham? Beleza. Bom, a Elô falou, está falado, certo? Bom, porque na verdade o que eu quero? Eu quero que vocês façam um exercício de elaborar um plano de ensino para o ensino médio e um projeto. Só que nós também precisamos disso lá no estágio. Então, vamos matar 2 coelhos com uma caixa d'água só, certo? Olha a Mariana Augusta entrando aí. Desculpa, professora, a demora. Hoje estou numa correria que Imagina. só. Já começou ou não? Ainda não, minha mãe recebeu alta hoje, tem que dar uns dias pelo menos, aí depois a gente volta para a rotina, né, professor? Pelo amor de Deus. Tá bem sua mãe? Tá em casa já? Tá legal? Tá melhor, graças a Deus. Ela recebeu alta hoje, ainda vai ficar com uma rotina ainda de recuperação, mas tá melhor. Graças a Deus, tá bem melhor. Legal. Joia. Muito bem. O Júlio chegando aí também. Eu nem vou falar para o Júlio o que vocês estavam falando dele, porque é sacanagem. Não vou ficar semeando briga entre vocês, né? Enfim, isso aí é coisa
para vocês resolverem depois lá fora na porrada, né? Não vou falar o que o Diego estava falando do Júlio, porque aí é coisa para vocês resolverem lá depois. Bom, beleza, então. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse projeto a partir da BNCC, tá? Então, será a partir da BNCC. Então, eu vou compartilhar aqui e vou abrir umas coisas aqui. Eu vou fazer aqui, por onde eu vou começar? Deixa eu entrar aqui. Pegar o modelo. Vou pegar o modelo de prática de ensino. Sim. Vamos lá. Vou acertar aqui. 23.1. Vamos lá. Aí vai. Plano de atividade. Cadê? Onde está isso aqui? Ah, estava aqui já, eu viajei. Esse aqui vai ajeitar. Cacete. Então, vamos começar lá com o plano de ensino. Muito bem. Então, olha lá. No plano de ensino, a gente vai contar aqui
uma carga horária, que, como as aulas de educação física têm sido na escola, 2 vezes por semana. Cada semestre tem 20 semanas. Portanto, 2 aulas a cada semana dá 40 aulas, e num ano, 80 aulas. Tá? Deixa eu substituir aqui. Horas por aulas. 80 aulas. Bom, nós vamos ter esses elementos aqui. A ementa, os objetivos gerais, e aí os projetos. Nós vamos construir 4 projetos de 20 aulas cada um, ou seja, cada projeto para 10 semanas, tá? Então, é o que nós vamos tentar fazer hoje. Vamos tentar fazer coletivamente aqui, vamos ver, vamos tentar fazer um exemplo, construir um exemplo, e aí fica fácil para vocês ajustarem. Mas antes disso, nós vamos entrar na BNCC para fazer um pequeno estudo. Muito bem. Todos vocês têm esse documento, né? Que a gente já usou, eu já usei com vocês em outra aula, eu acho. Né? Todo mundo tem? Mas, caso não tenham, eu posso... Vou mandar aqui para a Mari, para atualizar. Senão o cara vai ter que procurar onde está, né? Pronto. BNCC está aí, a Mari compartilha com a galera. Então, vamos voltar lá. Então, estamos aqui na BNCC. Presta atenção agora que eu vou começar mostrando para vocês as competências gerais básicas da educação. As competências gerais da educação básica. É importante essas competências porque a gente precisa lembrar sempre que o trabalho na escola não é um trabalho isolado. Então, o professor, ele precisa, além de estar articulado com o projeto político-pedagógico, com os professores que estão articulados horizontalmente com você, como também aqueles que estão orientados verticalmente. O que é o horizontalmente ou verticalmente? Horizontalmente são aqueles professores que estão dando aula para a mesma turma que você. Então, você está lá com o 5º ano C. Então, todos os professores que estão neste ano, eles estão articulados com você, horizontalmente. E verticalmente, é a articulação ascendente do 5º com o 6º, com o 7º, com o 8º, ou seja, a gente construir um determinado currículo a partir do que já foi. Então, se eu estou olhando lá, eu estou fazendo o currículo do 5º B, é importante que eu saiba o que rolou quando era 4º, quando era 3º, quando era 1º, para eu conseguir ter essa noção vertical do currículo, para eu não incorrer e ficar repetindo coisas quando eu posso explorar outras formas, outros elementos da cultura corporal, ou trazer um outro olhar sobre uma mesma cultura corporal, ou aprofundar essa determinada cultura corporal. Então, nós vamos ver aqui, as competências gerais da educação básica, lembrando que educação básica é educação infantil, fundamental e médio. Então, essas competências gerais básicas aqui da educação básica é para todo mundo. Então, a educação, ela tem um pacto.
A gente na escola. Porque como é que a gente chega nessas competências gerais? É pelo trabalho de formiguinha que cada professor faz dentro da escola. Então, nós vamos ver aqui as competências gerais e depois veremos as competências específicas da educação física. E aí a gente volta para o nosso plano para a gente pensar nos projetos. A gente vai olhar aqui também os diferentes campos da educação física. Então, o que a educação física traz como proposta para que a gente possa pensar, então, escolher os temas dos nossos projetos, tá? Então, vamos lá. Competências gerais da educação básica. Então, preste atenção. Ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, veja que esse item 1 das competências gerais é a gente olhar como é que nós, como professores de educação física, vamos colaborar com isso aqui. Qual é a nossa parte? Claro que não é a educação física a única responsável por isso, evidentemente. Mas o que daqui a gente pode contribuir? Então, eu quero que vocês já comecem aí a destacar coisas interessantes que vocês estão vendo aqui. Então, de cada item que a gente disser aqui, vocês já comecem a separar. O trabalho será em grupo. Vocês já comecem a destacar, ou já comecem a pensar o que nós faremos nos nossos projetos para a gente atender essas competências. São 10 competências. Nem sempre a gente vai conseguir pensar nas 10, mas eu tenho que ver o máximo de competência geral que eu consigo projetar dentro do meu plano de ensino, ok? Então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então, vê que, se a gente olha para isso, vê que a contribuição de cada disciplina escolar, ela é muito mais geral do que o que a gente possa imaginar. E a gente tem que contribuir para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Cara, só isso aqui é fenomenal. Só isso aqui é fenomenal. Se a gente entender, se a gente conseguir pensar os projetos, olhando para essa competência 1, já é maravilhosa. Mas vamos para 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, é pensar como é que a gente vê. E não é que a gente vai estar lidando com isso, por exemplo, em toda a aula. Se a gente for pensar aqui, e a ideia de investigação e reflexão, ele pode estar dentro de um projeto. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, com o desenvolvimento de um projeto que seja por exemplo, sobre a cultura lúdica de determinadas regiões, e que esses caras têm que investigar a história do pai, do avô, da mãe, do avô, do bisavô. Então, a investigação e a análise de uma determinada realidade a partir daquela proposta. Eu posso estar trabalhando com esporte, por exemplo, eu posso estar trabalhando com voleibol, e eu quero que eles investiguem a história do voleibol, a história dos jogadores de voleibol. Então, isso aqui pode estar presente. Tá? 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Bom, vamos pensar aqui. O que é fruir? Vocês sabem? Quem sabe o que é fruir? Fruir, mestre, é viver, gozar, desfrutar. Isso! Boa, o Wesley Basílio. Boa noite, mestre. Boa noite, turma. Boa noite. É isso aí.
Então, fruir é esse desfrutar, é um interagir. Então, quando eu assisto uma partida de um esporte qualquer, por exemplo, está tendo lá as finais da NBA, e eu estou em casa assistindo a NBA, eu estou fruindo. Há um processo de fruição. Então, quando eu assisto, quando eu vejo uma obra de arte, quando eu ouço uma música, quando eu leio uma poesia, quando eu leio um livro, quando eu vejo um meme, eu estou fruindo. Então, a fruição é a relação que eu estabeleço com a obra. E a obra cultural pode ser qualquer coisa, como, por exemplo, se eu estou desenvolvendo jogos escolares, assistir aos jogos escolares também é fruição. Todos vocês aqui certamente tiveram na escola experiência ou de jogar campeonatos interescolas, ou de assistir, ou de jogar torneios interclasses, ou de assistir. Quando você está assistindo, você está fruindo. Então, aqueles que gostam de futebol, de basquete, de qualquer um esporte, e que assistem e que têm prazer de assistir, isso é a fruição. Então, veja, a gente olhando do nosso aspecto aqui, da questão da educação física, valorizar e fruir significa valorizar as diversas manifestações da cultura corporal. E que essas pessoas possam entender. Vê, vocês já devem ter ouvido falar, muita gente, talvez vocês até concordem com essa afirmação, que tênis é um esporte chato. Tênis é um esporte chato. Pô, começa o jogo, está 15-0, daqui a pouco está 15-15, daqui a pouco está 30, 40, e aí do nada vira 0-0 de novo. Vê, a gente só consegue gostar daquilo que entende. Então, uma das possibilidades da educação física, para pensar neste terceiro item aqui, é justamente a gente fazer com que essas crianças, esses jovens, possam compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, os diferentes jogos, os diferentes esportes. Você vê que quando algum brasileiro começa a ir bem internacionalmente numa modalidade esportiva pouco conhecida, ela começa a transmitir e a gente começa a entender. De repente, está todo mundo entendendo de skate, sabendo das manobras, do não sei o quê e tal. Mas por quê? Porque a televisão também educa. A televisão, por razões diferentes, a televisão não tem o mesmo objetivo do educador. O educador está aqui para ampliar as possibilidades do sujeito. A TV não, ela está fazendo aquilo para ganhar audiência. Então, ela comprou uma mercadoria, que é o Campeonato Mundial de Skate. Então, ela quer que tenha bastante audiência, porque ela tem um patrocinador que vai pagar por aquilo e tal, e ela precisa ter uma audiência X. E, para isso, ela vai dando aulinhas. Então, ela coloca lá uma reportagem do cara explicando como é que é. No dia do torneio, o narrador tem um comentarista que explica de forma bem didática, mas eles estão interessados em arrumar um amante para o esporte, para que esse cara se fidelize ao programa de televisão. Tá? Então, é diferente, mas no fim, dá na mesma, só que são os objetivos diferentes. A gente tem a perspectiva de ampliar as possibilidades desse camarada. Tá? Então, valorizar e fruir também é uma coisa importante. Então, você vê que a educação física, ela também pode contribuir com a fruição. Não é só o jogar. Ela também pode ser o valorizado, o assistir, o entender o jogo. 4. Utilizar diferentes linguagens. Verbal, que pode ser oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, vê, essa aqui está muito fortemente ligada à educação física, né? Estamos falando aqui de linguagem. A linguagem corporal é, por excelência,
por excelência, a nossa linguagem, né? Mas isso não elimina que a gente possa também lidar com outros. Aliás, a gente lida, né? Porque não tem como a gente não lidar com a linguagem oral, não tem como a gente não lidar com a questão, quer dizer, até tem, com a escrita, tem como não lidar, basta que o professor não exija nada dos seus alunos, né? Mas é importante que a gente estimule também a escrita, porque a escrita é uma forma nobre de produção de linguagem, de manifestação. E nas sociedades contemporâneas, a escrita é um elemento fundamental. A escrita, ela é discriminatória. A ausência dela, ou a má escrita, leva as pessoas, por exemplo, a ficar com os piores empregos. Quando você está numa disputa com alguém, numa disputa por emprego, ou mesmo lá, você está empregado, mas quando você não domina a escrita, eu posso falar, eu sou melhor falar do que escrever. Cara, é preciso, para que eu possa avançar no processo de emancipação, a escrita é um elemento fundamental. E a gente, como professor de educação física, como função da escola, como incorporado aos objetivos gerais da escola, a gente tem que também, mesmo como professor de educação física, atuar também do ponto de vista da escrita. Quinto, gente, quando vocês quiserem falar, pode falar, hein? Quinto, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Este quinto aqui, você vê que é um pouco mais difícil para a gente, né? Eu acho que aqui já é um pouco mais difícil, não sei. Eu não tenho nem ideia do que fazer com ele, para ser franco, porque aqui a gente está pensando, como ele está falando aqui, em tecnologias digitais, né? Então, eu não sou desenvolvido o suficiente para que, inclusive, para dar sugestões. Mas, enfim, vocês devem conhecer vários aplicativos aí aliás, até está disseminado em academias, né? Mas, enfim, quando a gente está trabalhando no ensino médio, talvez você tenha lá alguns jovens, 15, 16, 17 anos, que já tenham noção também de construção de aplicativos, que eu não sei quais são, para falar a verdade, eu não sei quais são os requisitos para um cara ser criador de aplicativos. Eu não sei o quanto esse cara precisa saber, o quanto esse cara precisa estudar, ou se essa molecada de 16, 17 anos que fuça em tudo, será que consegue? Alguém sabe me dizer? Acho que tem que ter curso de web design, essas coisas, né, Messi? Não sou muito... Acho que o meu conhecimento não... Mas é por aí, tem que ter engenharia da computação, tem muito curso voltado, né, para criação. Não, sim, mas eu acho que deve ter alguns saberes aí que... Porque eu não sei se esses aplicativos são elaborados sempre por engenheiros ou coisa assim. Tem que ter curso, Cacau. Tem que ter curso, tem faculdade. Eu até procurei porque eu gosto muito da área, mas está muito caro. Também não é uma faculdade fácil de acesso, assim, vamos dizer, para uma baixa e média renda. É para quem está a 10 mesmo. É muito caro mesmo. Tá, então parece ser um componente aqui um pouco de difícil acesso para a gente, né? Sim. Enfim. Sexto, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e realidade e responsabilidade. Bom, vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aqui. Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Esse aqui já é um elemento importante que a gente considere, por exemplo,
o conceito lá, as ideias do Paulo Freire, de fazer com que emerja da cultura dos estudantes as suas próprias necessidades e que eu parta da realidade deles. Então, que eu possa explorar essa diversidade de saberes, né? Então, como diz o Paulo Freire, não existe ninguém ignorante. Ninguém é sem cultura. Todo mundo tem cultura e todo mundo tem saberes. O que eu preciso é entender o lugar desses caras, os saberes que eles trazem, para que eu possa ampliar este saber com os conhecimentos filosóficos, científicos, enfim. Não é para eu ficar preso aos saberes que eles trazem, porque aí eu não estou trabalhando absolutamente nada na educação. É partir desses saberes e das vivências e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe permitam entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Ou seja, eu desenvolver essa consciência crítica, está na BNCC. Desenvolver consciência crítica está na BNCC, está em todos os documentos da educação. Então, todo aquele movimento, em geral, que se autodenomina de conservador e que é contra o desenvolvimento da consciência crítica, eles estão lutando contra a própria documentação da educação. Então, o desenvolvimento da consciência crítica, ele não acontece a partir da obediência. Ele acontece a partir do momento em que eu posso entender as relações próprias do mundo, as relações que fazem o mundo ser como ele é. Então, quando eu passo a entender, porque o mundo não é como ele é porque Deus quis, o mundo é como é porque assim fizeram os seres humanos, mas não os seres humanos isoladamente, os seres humanos organizados em relações hierárquicas. Então, aqueles que dispõem de maior poder têm uma interferência, historicamente, sempre tiveram maior poder do que os despossuídos na construção de um determinado mundo. Então, o pensamento crítico ele é fundamental para a gente entender como se dão essas relações, para a gente, no exercício da cidadania, porque o que é a cidadania? Cidadania é a dimensão política do indivíduo. Cidadania não é votar no dia da eleição. O cidadão tem que votar. Sim, ele tem que votar também. Mas ele também tem como expressar a sua ação política individual em diversos planos da vida concreta, né? Então, quando ele participa de algum evento, quando ele está cobrando um determinado político, quando ele faz um movimento em defesa da educação pública, por exemplo, isso é um exercício da cidadania. E isso só vai acontecer com consciência crítica, com consciência capturada, quando eu estou desenvolvendo a consciência capturada, aí eu não consigo ir além do que está posto. A consciência capturada é uma consciência que está a serviço da manutenção das coisas como estão, da manutenção de uma certa ordem. Ok? Então, este aqui também é um componente importante para a gente. Sétimo, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Nada mais importante hoje em dia do que informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e ao consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Por exemplo, este item aqui, neste campo, quando a gente está falando aqui em consciência socioambiental, por exemplo, existe uma série de manifestações da cultura corporal, esportivas, por exemplo, que estão ligadas à questão socioambiental, né? Quantas atividades, quantas práticas corporais
se dão num ambiente específico. Né? Por exemplo, o Wesley teve aí, o Basílio teve agora uma experiência aí, ficou lá um mês e pouco lá fora, numa área em que bastante utilizada para diversas manifestações esportivas e que a manutenção disso como um ambiente socioambiental, digamos que limpo, despoluído, é fundamental. Né? Então, geralmente, você vai ver, por exemplo, comunidade de surfistas. Normalmente, esses caras têm uma prática socioambiental, porque eles dependem disso. Aquele cara que faz... O cara que faz escalada, o cara que faz trilha, o cara que faz de moto, como é que chama? Tem trilha de moto também, mas tem o montanhismo. Motocross, né? professor. Motocross, os ciclistas. Então, essa discussão socioambiental ela é fundamental, especialmente, né, ligado aos esportes mais ligados à natureza. Né? Então, ligado à água, ligada ao verde, né? Então, então, olha só, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Então, se eu tenho um projeto de skate, por exemplo, eu também posso estar discutindo essa questão socioambiental. Embora o skate seja um esporte eminentemente urbano, mas qual é o impacto do skate, do parkour? Ele tem a ver com isso aqui. Oi. Quando o senhor fala, desculpa, Maurício, só tentando fazer um adendo, quando o senhor fala de projetos para esportes, aí o senhor falou da praia, a gente tem lá no Guarujá tem o Salva Surf. E o Salva Surf foi o projeto que deu início a um projeto que hoje existe em todas as praias, todos os municípios, que é o GVT, que é o guarda-vidas temporário. Nas temporadas, o Corpo de Bombeiros e os municípios contratam guardas-vidas que oferecem um treinamento, que somos nós que oferecemos o treinamento para que eles aprendam a fazer o salvamento, porque eles já têm a ambientação. Então, o surfista naturalmente já tem assim, na verdade, o surfista até tem o hábito de fazer salvamentos, porque ele percebe que alguém está patinando, ele vai lá e pega a pessoa. É da natureza dele. E, assim, são projetos que, além de auxiliar o jovem, que é um esportista, o senhor falou do skatista, e o surfista, né? O skate e o surf, porque, na verdade, o skate meio que nasceu do surf. Tem algumas pessoas que falam isso. E ajuda bastante a desmistificar alguns preconceitos, né? Que o surf, enquanto esporte, ele sofre alguns preconceitos relacionados a por exemplo, a ideia do vagabundo e do drogado, né? E, na verdade, quando você está na praia, você vê surfistas com a proatividade de sempre ver alguém que está se afogando e pegar, você acaba, às vezes, desfazendo um pouco esse olhar preconceituoso de um cara que tem uma conduta questionável, né? E os projetos têm bastante relação com disseminar essa ideia, né? Da cidadania dentro do esporte, né? Isso, sem dúvida. Acho que você deu ótimos exemplos. Eu já fui salvo uma vez por um surfista. Acho que eu contei, né, para vocês? Não, a gente estava em 3 caras na praia de Pernambuco e eu acho que eu contei para você essa semana, não contei? E a gente não conseguiu sair porque estava puxando muito. E eu e um outro cara sabíamos nadar, mas tinha um terceiro que não sabia. E a gente ficou tentando puxar o cara. Quando eu fui virar para pedir socorro para a praia, cara, a gente estava mas tão longe que o povo ficou pequenininho. E aí eu gritava socorro, aí que eu descobri como é ruim a palavra socorro. Né? Socorro, além de ser uma palavra grande, ela é fechada. Agora, se você gritar help, help, é uma palavra curta e aberta, então o som vai mais longe, né? E eu comecei, quando eu virei para a praia, já não estava mais dando pé, eu virei para a praia, comecei a acenar pedindo socorro. Aí veio uma onda, já me encobriu também, eu já fiquei e tal.
E aí eu continuei gritando, aí um amigo falou assim, ó, peraí que chegou socorro. Aí eu olhei, era um surfista chegando. Cara, isso tem uns 40 e poucos anos atrás, e eu nunca mais esqueci a cara do surfista, cara. Porque se não fosse aquele cara... E de alguma forma o senhor agora está conectado ao esporte, né? Porque você vai sentir essa lembrança. Sim, ixi. Legal, vamos para a oitava aqui. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Ó, que legal. Esse 8 tem tudo a ver com a gente, né? Tudo para a gente pensar sobre ela. A 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, olha que legal. Você vê, este aqui, por exemplo, não é um objetivo geral que eu tenha que pensar num conteúdo. Isso aqui é na minha prática cotidiana. Então, isto aqui entraria muito mais como uma metodologia do que como cultura, como uma determinada cultura específica, né? Porque resolução de conflitos é o tempo inteiro, né? Empatia, diálogo, cooperação, né? O respeito, né? Então, são coisas do dia a dia que tem que estar presente. Então, vê que o próprio documento, nós estamos olhando aqui a parte mais importante do documento, que são os objetivos gerais da educação básica. Então, no que eles estão dizendo aqui, em todos esses, a gente pôde ver até agora aqui, até o 9, que a gente está falando de um documento interessante, de um documento democrático, de um documento que tem preocupação com a inclusão, de um documento que está mexendo, que tem preocupação com a violência, porque aqui, ó, violência está aqui, ó, resolução de conflitos. Então, é um documento que está trazendo coisas muito interessantes para a gente repensar a educação, né? Então, em outros aqui, para a gente valorizar o conhecimento trazido. Então, vê, a escola, tradicionalmente, negava os conhecimentos trazidos pelos alunos. E, ao fazer isso, ela elimina aqueles alunos cuja cultura não tem nenhuma ligação com a cultura escolar. E como a cultura escolar ela nasce a partir das classes médias brancas, quem escapava disso não conseguia aderir ao programa escolar. E por isso que se abandonava demais. Ainda hoje, grande parte dos professores que estão na escola ainda acreditam nisso, na cultura escolar, que esses caras que estão chegando têm que vir aqui. É aí que está marcado o fracasso da escola. Porque enquanto a escola não conseguir dialogar com aquele cara que está chegando, e vê, o meu papel não é um papel abstrato. O meu papel ele não está definido abstratamente. O meu papel é levar daqui até aqui. Tá, mas e aqueles que estão para cá, que não chegaram aqui? O meu papel é ir ao encontro desses caras onde eles estão. Então, vê, e esse documento aponta para isso. Então, isso significa, esse documento mostra para a gente aqui um outro olhar sobre a educação, e muito importante. E que se a gente vê a violência, a crise da escola, a dificuldade do relacionamento com o aluno, tem muito mais a ver com uma escola tradicional que não dialoga, uma escola tradicional que não respeita os saberes dos outros, que não ressignifica as identidades que são subjugadas, então, que reforçam o racismo, que reforçam o machismo. Então, essa escola é a escola do conflito. Então, o que eu preciso é trabalhar no sentido contrário, né? Trabalhar no sentido da cooperação, da desmistificação de certas ideias, de certos conceitos, para que, de fato, todos possam frequentar a escola, mas frequentar a escola com sucesso,
E não como a gente vê hoje, que o cara frequenta a escola, mas ele consegue ir até o final do médio. Só que tem alunos que chegam no terceiro do médio que não são capazes de ler um texto de 4 ou 5 páginas e entender alguma coisa daquele texto, né? Acho que vocês sabem disso. Vocês devem ter encontrado na vida gente assim, né? Que estudou com você, enfim, que ia à escola com você e não estudava. Então, a importância da escola já foi a época em que o importante da escola era o acesso à escola era garantido pela construção da escola. Isso se deu até os anos 80, início dos anos 90. Depois começa uma outra discussão, que é uma escola de qualidade, que não adianta ter o acesso a uma escola sem qualidade, que isso não resolve, né? Vamos lá, para o 10º. Agir... Professor, Oi. eu vou ter que me ausentar aqui da aula, porque eu vou ter que ir lá no hospital, porque minha irmã vai fazer um procedimento cirúrgico, e ela tá junto com meu cunhado e os dois não estão dando notícia. Aí eu vou ter que ir lá no hospital e saber o que está acontecendo por lá. Tá bom, Alexandre. Vou ter que dar uma saída aqui, professor. Tá bom, estimo que esteja tudo bem, tá? Estimo as melhoras dela lá. Imagina. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, veja que os 10, eu vou tentar copiar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu faço um negócio aqui para ajudar vocês aqui. Professor, Oi. o Diego pediu para avisar que ele está com problema de conexão. Ah, sim. Eu entendo o problema dele. E Diego aí. Vocês estão escutando a barulheira aqui no meu vizinho, não? Não, senhor. Então, que bom. Acho que vai ter festa aí. Daqui a pouco começa o som. Ele é DJ. Meu vizinho é DJ. Acho que vocês se lembram. Vocês se lembram, porque vocês tiveram aula remota comigo. Vocês não se lembram desse detalhe? De vez em quando pintava aí umas lives aí durante a nossa aula. Ó, beleza, deixa eu botar uma letrinha melhor aqui. 12. Deixa eu salvar isso aqui. Tá, competências gerais da educação básica.
Mandei, Mari. Ok. Então, temos o documentozinho aqui. Beleza. Que poderá nos ajudar. Bom, então vimos aqui as competências gerais. Então, vamos lembrar que o nosso projeto, o nosso plano de ensino, de alguma forma, ele tem que dialogar com esses princípios que estão aqui, tá? Aí vamos lá para a educação física. Fundamental 1. Área de linguagem, que é a nossa. Aqui tem as competências específicas da área de linguagem, que, portanto, é também nossa. Esse aqui também a gente tem que entender o como que a gente pode olhar para isso aqui e pensar na educação física. Eu mandei aquele lá, mas acho que eu vou mandar um outro aqui depois. Cacete. Mari, se você não compartilhou aquele, não compartilhe não. Que aí vai esse junto aqui. Professor, já compartilhei. Tá bom. Já fui. Eficiência é outra coisa, né? A Maria Você me manda, já vai. É VaptVupt. Certo. a mais eficiente e proativa da Cruzeiro do Sul. É, a Maria, não é brincadeira não, rapaz. Monstro. Então, deixa eu mandar de novo. Pronto. Legal. Então, aqui estamos com a da área de linguagens. Vamos só dar uma passada nelas e ver o quanto a gente consegue pensar em alguma coisa na área de linguagens. Porque o currículo, ele é dividido em áreas. E, há um bom tempo, a educação física faz parte desse conjunto de disciplinas que é chamado de área de linguagens. Então, vamos lá. Olha. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Essa aqui tem tudo a ver com a área de educação física, pensando aqui nas manifestações culturais. Primeiro, que a gestualidade, a linguagem corporal, ela é uma construção. Ela é histórica, social e cultural. Então, por exemplo, quando eu penso no desenvolvimento de certas habilidades, essas habilidades têm um vínculo histórico. Então, por exemplo,
Na NBA, o Manu tá aí, não? Na NBA, nos anos 60, os caras cobravam arremesso livre de lavadeira, que é aquela que você pega a bola aqui e joga assim. Então, recentemente, o grego do Suns, que foi eliminado ontem, inclusive, o grego, que ele era ruim de arremesso livre, ele chegou a fazer, eu não sei se foi na temporada passada ou retrasada, ele chegou a fazer arremesso de lance livre no estilo lavadeira. Então, é importante que a gente entenda que as formas culturais das diferentes práticas corporais, elas também se modificam. Tem um microfone que está fazendo um barulhão aí. É o do Basílio que está dando interferência. Ah, pronto. Obrigado, Basílio. Então, é a gente entender que as próprias práticas corporais, elas são históricas e sociais, e são maneiras diferentes de significação da realidade e expressão de subjetividades. Por exemplo, aquela coisa que a gente vê no futebol, a tal das dancinhas. Aqui está a expressão de subjetividades e identidades. Porque hoje na Europa se identificou essa coisa como uma identidade brasileira. E não é sul-americana, não. É brasileira, porque nem argentino faz, nem Uruguai faz. A coisa da dancinha ali, como manifestação a partir de um gol ou de uma conquista, é uma característica que tem se tornado uma característica brasileira, que não era. Essa expressão começou a partir dos africanos em Copa do Mundo e Olimpíada. A coisa da dança. A dança não é originalmente nossa. Na Copa de 90, vocês são jovens, nenhum de vocês assistiu a Copa de 90, mas na Copa de 90... Oi? Não, pode falar mesmo. Eu lembrei do africano lá, o Roger Milá. Isso, exatamente, o Roger Milá. Que ia lá, dançava, ele fazia o gol. Professor. Assistiu, Maurício? Ô, professor, sou de 78. Opa, legal. Então você lembra do Roger Milá? De Camarões? Lembro, professor. Então você vê, naquela época, aqui no Brasil não tinha esse negócio de dancinha. Então o Roger Milá, na Copa de 90, o time da Nigéria na Copa de 96, com Canu, que eliminou o Brasil, que foi campeão olímpica na final contra a Argentina, depois de ter eliminado o Brasil de Ronaldinho Fenômeno e tal, eles eram super dançarinos. Então, é ali que começa o efeito. Então, há um efeito das práticas africanas sobre nós. Então, só que aí virou uma identidade brasileira, porque os brasileiros também são da dança, né? O brasileiro é formado por corpos dançantes, né? Então, nós estamos sempre aí também. Então, essa primeira está legal. Dá para encaixar perfeitamente na nossa. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Isso aqui tem a ver com a gente? Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. Se a gente pensar aqui numa sociedade mais justa, se a gente pensar nessa questão de ampliação das possibilidades, trabalhar com elementos, acabei de falar das danças, a cultura machista ainda predomina na nossa sociedade, ainda a dança está ligada a uma questão feminina, né? Embora todos esses machões que acham que dança não é para homem vibram quando o Neymar dança, quando o Vini Júnior dança, né? Acham o máximo e tal. E ninguém coloca em dúvida nada, ninguém faz nenhuma crítica do ponto de vista
machista, por exemplo, quando um jogador de futebol dança, né? Curioso isso, né? Então, você vê, isso aqui também, ampliar as possibilidades da participação na vida social de forma mais justa, significa, portanto, também você atacar este olhar machista sobre a questão de certas práticas corporais. Então, de você conseguir criar um ambiente na sua escola, com as suas turmas, mas que eles possam apreender isso criticamente, de entender que não é o fato de eles participarem de uma dança que vai afetar a sua sexualidade, ou quem você é, ou sua personalidade. Né? 3, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral e visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Cara, isso aqui está completamente dentro de uma proposta de educação política decente. Vocês ouviram a moto que passou aqui agora? Não. Rapaz. Não, professor. Caramba, eu comprei um microfone, rapaz, eu paguei caro no microfone, mas ele é incrível, bicho. Porque a moto passou aqui que eu não estava me escutando falando. E não chegou a vocês. Muito bom. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Ó, que também é aquilo que a gente já falou numa das competências gerais lá, né? 5, desenvolver o ensino estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Aqui, quando a gente está falando, quando o documento aqui fala da produção artístico-cultural, vamos pensar aqui da produção artístico da cultura corporal. Tá? Perfeitamente possível dentro da nossa prática pedagógica. E 8º, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, olha que importante, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e resolver projetos autorais, desenvolver projetos autorais e coletivos. Legal. Aqui sim, porque aqui não está produção de tecnologia como estava naquele, e sim compreender e utilizar das tecnologias digitais. Então, esse é um documento que encaixa lá tranquilamente. Legal. Vamos voltar lá para o documento. Agora, vamos entrar especificamente na educação física e o que a educação física está trazendo para a gente. De possibilidades. Competência, aqui língua portuguesa ainda. E educação física. Bom, aí, na educação física, tudo que está aqui na educação física, eu já mandei para vocês, mas vou mandar de novo. Eu só preciso achar onde eu salvei aquilo lá. Habilidades esperadas. Eu reuni nesse documento neste documento
todos os objetivos ligados a habilidades esperadas, todos que aparecem nesse documento daqui para frente. Então, tudo que a gente vai ver aqui na sequência está naquele documento. Então, aqui, primeiro, ele está explicando, ele começa aqui falando das unidades temáticas. Então, são 6 unidades temáticas. Então, o que são essas unidades temáticas? As unidades temáticas, elas organizam o conteúdo da educação física a partir dos seus elementos, a partir das práticas corporais. Então, lá, unidade 1, brincadeiras e jogos. Unidade 2, esportes. Terceira unidade. Não, aí o esporte ele é dividido em esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico combinatório, esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, esportes de campo e taco, esportes de invasão ou territorial, esportes de combate. Aí, outra unidade temática, as ginásticas. Outra unidade temática, as danças. Outra unidade temática, as lutas. E, por fim, a unidade temática, práticas corporais de aventura. Esses temas escolhidos nesse documento, ele tem um certo grau de arbitrariedade. Porque aqui está práticas corporais de aventura, mas podia ser de natureza. Vê, embora o documento crie essas 6 unidades temáticas, não significa que eu tenho que necessariamente obedecê-las. Mas é importante para vocês que estão começando, que vão começar a vida profissional de vocês, se apoiar nos documentos. Na medida em que você vai se tornando mais experto no assunto, você começa a criar, você pode começar a criar os seus próprios temas. O próprio documento aqui, ele diz, olha, tem esses documentos, tem essas sugestões, mas você pode, ele não é obrigatório, você não tem que seguir necessariamente, tá? Então, agora, veja só, no documento, então, que eu já enviei para vocês. Ele está lá. Aí, ó, cada um dessas unidades temáticas está sujeito a 8 dimensões do conhecimento. E essas dimensões do conhecimento, que nós vamos ver agora, elas têm que aparecer no planejamento de vocês. Então, vai lá. Primeira, experimentação. Eita, peraí. Então, experimentação refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, com envolvimento corporal na realização das mesmas. Essa aqui não tem novidade nenhuma. São conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados, tá? Então, experimentação é o primeiro. O segundo, uso e apropriação. Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Então, quando a gente está pensando, vamos pensar aqui na dança. Então, vai ter uma experimentação, mas eu preciso dar condições para ele, ao longo do processo educativo, ele precisa ganhar condições para que ele possa se apropriar disso e ele possa praticar isso em qualquer outro lugar. 3. Fruição. Já falamos bastante sobre isso. Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permite ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal ou apreciar essa e outras tantas. Então, essa da fruição também é importante. Reflexão sobre a ação.
refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outro. Então, a capacidade de eu assistir um jogo e fazer uma análise desse jogo. Eu fazer uma análise da minha atuação. Eu fazer uma análise da atuação dos colegas de classe. Então, essa reflexão vai além da reflexão espontânea, gerada em toda a experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise para resolver desafios peculiares à prática realizada, aprender novas modalidades e adequar as práticas aos interesses e possibilidades próprios, aos da pessoa com quem compartilha. Isso aqui tem a ver com um artigo que eu escrevi há, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, é um capítulo de um livro que eu escrevi, que o título é Aprender a Perder ou Aprender com a Derrota. Neste artigo, eu estou estimulando certas práticas, certas leituras que têm a ver exatamente com isso. Então, eu estou defendendo, evidentemente, que o esporte ele é importante para você aprender com a derrota. Para eu conseguir fazer uma análise do que eu fiz, do que eu fui mal, do que o time foi mal, para que eu possa me superar ou que o time possa se superar numa próxima prática. Então, isso tem a ver com, por exemplo, leitura de estatística, leitura de scout. Então, a utilização de scout, que é uma coisa que o professor de educação física pode utilizar. Vocês sabem o que é scout, né? É alguém que fica anotando lá, passe certo, passe errado, chute ao gol, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar como interessante. Então, reflexão sobre a ação. Construção de valores. Este item aqui talvez esteja mais ligado, quer dizer, não é que esteja mais ligado, mas é mais fácil de ele ser percebido, por exemplo, nas artes marciais. Embora eu também possa construir a noção de honestidade numa prática esportiva. Não é fácil, porque a prática competitiva estimula as pessoas a serem desonestas, porque a desonestidade faz com que você leve vantagens numa prática competitiva. Então, se você utiliza, por exemplo, da dança ou das artes marciais, você tem uma outra perspectiva de construção de valores. As artes marciais, que também é importante que a gente perceba que há uma diferença entre artes marciais e luta. As artes marciais, ela tem uma perspectiva filosófica. Nas artes marciais, o cara ele não está aprendendo aquilo para brigar na rua, ao contrário, é para não brigar na rua. Já a luta, não. Quando você vai para uma academia de luta, você faz o que você quer com aquilo lá. Aquela ferramenta que você está recebendo ali, que você está desenvolvendo em você, no seu corpo, você vai fazer o que você quiser. Nas artes marciais, isso é diferente. Então, por isso, a gente está vivendo um momento em que a luta vem superando as artes marciais. Ô, Maurici, aonde você dá aula? É arte marcial ou é luta? Arte marcial, professor. O teu patrão, ele é teu mestre, não? Meu mestre. Ah, é? Toda uma hierarquia também, professor. É como se fosse no caso do Basílio, né? Polícia, soldado, cabo, e assim por diante, né? Cada um tem o seu grau lá, né? Dentro da academia. E é onde eu dou aula lá é mestre. Agora, me diga uma coisa, Maurici. Lá, porque, vê, tudo precisa de uma mediação. Então, o esporte não educa, as artes marciais não educam, ou, na verdade, elas educam, mas educam para quê? Depende do que eu quero, depende da ação do professor. É a intervenção, é a mediação do professor que vai apontar para onde que ela vai apontar, para onde que ela vai se desenvolver. Então, vê, as artes marciais, o cara passa a não gostar de briga, por exemplo, ou ele passa a se domesticar, ele passa a controlar o seu ímpeto violento, não pelo esforço físico que ele faz lá.
e sim por uma ação pedagógica, por uma determinada filosofia que é incutida neste cara. Você teve isso, Maurício? Você passou por esse processo? Passa, professor, passa sim. A gente E conversa você faz bastante. isso com seus alunos? Conversamos sim. E vocês têm, tem uma formação, tem um livro, tem Não, propriamente dito na academia não tem, né? Mas tem todo um passo a passo, né, professor, para poder ensinar e tá ensinando também um aluno, né? Que é que nem o senhor falou, que luta, que no caso briga, né? Briga, no nosso caso é luta também, existe a luta dentro da arte marcial, né? Mas é uma luta que a gente faz entre nós, né? Em campeonatos e no nosso desenvolvimento também. Mas aí é luta, não briga. Briga é rua, né? Luta é na academia, entendeu? Tem todo esse método aí, né? Uhum. E a gente passa, principalmente, o professor, que o senhor falou que não educa, mas eu acho que educa sim, principalmente para as crianças, sabia? Não é que eu falei que não educa. Não, depois eu até recuperei. Eu falei, educa como qualquer prática social. Por Tanto é, exemplo, professor, desculpa interromper, tanto é que eu até comentei com a Érica a respeito da educação, né, que a gente cobra lá na academia das crianças, e ela falou que não caberia lá, e Érica? a do PIBID, a professora. Ah, sim, porque é outra proposta. É Sim. outra proposta de educação. Na Não, verdade... então, professor, assim, no caso que eu falei para ela, que é assim, são trocas, né? São trocas, né? Eu ensino você, mas você vai ter que mostrar algo para mim. Como assim? Eu quero que você melhore seu comportamento, eu quero que você melhore suas notas na escola, preste atenção, respeite os professores, você entendeu? Aí ela falou que as crianças de lá, eles vão para a escola para comer. É isso, tem criança lá do sexto, do sétimo, né, que eu tô acompanhando ela, do oitavo, do nono com o professor Robson, tem criança lá que não sabe nem ler, professor, ainda. É um absurdo isso. Mas vê, aí é outra coisa, né? Vê, eu discordo da posição dela. Porque, vê, como é que eu tenho que potencializar essa criança que está na escola? Tudo bem que uma boa parte deles, nos bairros mais pobres, de fato, a comida lá faz a diferença. Mas não é verdade que eles vão lá para comer. Em lugar nenhum eles vão lá só para comer. Eu também acho, professor, porque hoje em dia tem um monte o governo ajuda, tem comunidades, igreja, tem um monte de coisa agora que ajuda, né, as pessoas. Mas não é Antigamente, fácil, sim. né? Sim, mas não é fácil, né? Não, eu sei que não é fácil. Não é que tá fácil, a gente precisa tomar cuidado com, às vezes, esse discurso de que todo mundo está bem e tal. Não é fácil, não. Agora, o Não, que eu estou professor, dizendo não é o é isso, não estou seguinte... falando que está bem, não. Não estou falando que está bem. Eu falei que hoje em dia existem, assim, alguns pontos que podem ajudar essas pessoas que mais precisam, entendeu? Sim, mas o que eu quero concordar com você é que fazer um trato de educação lá, pô, seria muito importante. Então, você não botar alguma exigência, porque, vê, o que você está pedindo não tem nada demais. O que você está pedindo não é uma coisa inconstitucional, não é uma coisa que você está violentando alguém, ao contrário. Né? Então, a gente perde a chance de promover alguma coisa interessante porque a gente acha que essas crianças vão lá só para comer. Então, dizer que as crianças vão lá só para comer, esse discurso está muito presente na escola pública, e eu quero dizer que para aqueles que são a favor da educação, como eu sou, e que veem na educação uma possibilidade de melhoria das condições de vida da população mais pobre, esse discurso é muito perigoso. Porque você está tirando esse cara da escola. Você está dizendo, olha, ele está vindo só para comer, então nós não vamos exigir nada dele, nós não vamos tentar trazê-lo para dentro da escola. Porque isso que você fez ali é uma maneira
de estimulá-los a ter outros comportamentos, né? De Sim, fazer uma professor, troca, então. como você falou. Então, professor, inclusive, até assim, se caso eu vier a dar aula em escola, eu acho que eu vou até implantar isso assim, para os meus alunos, Vê, sabe? a diferença, Maurici, o que você não pode é Hum. dizer, ó, você não vai fazer aula porque você não tirou nota boa, então você não vai fazer aula comigo, eu não vou dar aula para você. Isso você não vai poder fazer. Não, então, mas aí, Então, sabe o que eu isso é posso fazer, diferente professor? Eu de... falo assim, ó, essa aula, que seria aula tipo, de luta, não vai ter hoje. O senhor entendeu? Não entendi, porque aí você está punindo outros. Então, por conta de 2 ou 3 que não fizeram, você está punindo os outros. Aí Então, também não mas é aí todo justo. mundo aprende, entendeu, professor? Não. Aí não. Aí, se eu estou na escola, se eu sou o coordenador ou diretor, eu não vou permitir. É? Como é que você não vai dar aula? Tem 2 ou 3 ali que não fizeram o que você pediu. Aí você Não, fala, mas então não tem da aula. aula voltada para a luta, professor, mas a aula vai acontecer, entendeu? Mas pensa que você está punindo 27. Tem É, 3 que não fizeram o que você queria, você está punindo os 27. Por isso que a escola é diferente da arte marcial, da academia lá. Na academia você pode ser mais autoritário, você pode ter medidas estranhas. Na escola você não pode. Se você faz isso na escola, você vai ter problemas na é, escola. Com legal, certeza. legal. Não, legal. O que a gente precisa é encontrar um jeito. E é aí que vem a sabedoria do Paulo Freire, de como é que eu engajo essas pessoas, porque é uma questão de engajamento. Como é que eu engajo esses caras? Eu preciso motivá-los, eles têm que perceber que aquilo é legal e que fazer aquilo é bom e que é bom para ele, que ele pode ter um futuro melhor. Enfim, a gente precisa, de algum modo, e isso vai variar, claro, de acordo com a idade da criança, porque tem criança que, pela idade, ela não consegue entender uma questão que é mais complexa, e aí eu preciso só que ela se motive, que ela venha fazer aquilo e que aquilo é legal. Porque nenhuma transformação vai se dar num estalar de dedos, né? Toda transformação, ela é lenta, ela é gradual, ela depende da manutenção do cevar, né? Do estimular. Então, Leva professor, tempo. no caso de trazer essas crianças para mim, entendeu? Conquistar Isso. essas crianças, entendeu? Sim. É que nem aquela pesquisa que eu estava lendo, né? Que são duas formas, né? A forma da professora dar a aula dela, assim, separar as crianças, e a forma do professor, que o professor lá já é mais extrovertido, né? Ele chega, ele conversa com todo mundo, não tem descrição de meninos e meninas, o senhor entendeu? Aham. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei. Pelo pouco Não, é tudo uma construção, né? Eu acho que desde que você pense, que você olhe para as crianças, que você olhe para as pessoas que estão lá, com a mesma dignidade, que você dê as mesmas condições, que você não puna outras pessoas porque você quer punir tudo isso é válido. A gente precisa arrumar jeito. Vê, a gente tinha um professor, um colega nosso da Unixul aqui, há 20 e tantos anos atrás, que ele gastava um tempo desgraçado para ferrar os maus alunos. E eu falava para ele assim, cara, você já percebeu que o tempo que você gasta para criar armadilhas, para reprovar o aluno que atrapalha, você podia estar gastando e se sentindo muito melhor, preocupado com os alunos que interessados. Então, ele acabava perdendo tempo de estimular os que estavam com vontade de estudar, porque ele queria reprovar os alunos ruins, que não estavam nem aí e tal, né? E eu sempre optei por olhar quem está interessado. Eu não vou ficar gastando tempo, porque quando eu estou olhando para os que estão interessados, eu também estou motivado. Eu, como professor, ver o aluno motivado me motiva, né? Eu, por exemplo, ontem eu fiquei muito feliz de ver o trabalho de todos os grupos ali, das discussões que estavam tendo nos grupos, tal. Cara, aquilo também me motiva. Pô, como é legal você ver os alunos envolvidos, tal. Então isso é muito legal. Quando você não tem isso, como é que você faz? Né? A gente precisa construir alguma coisa.
Então, essa construção de valores é muito importante. E fazer isso com práticas democráticas é muito mais difícil. Porque com práticas arbitrárias é mais fácil. Vamos lá, quem fizer, faz, quem não fizer pode ir embora, ou então vou reprovar. Então, e aí o cara vem pelo medo. E o medo não é um bom sentimento para a construção de valores, por exemplo, né? Porque o medo o cara está fazendo porque ele sabe que se ele não fizer, ele vai se ferrar. Professor, deixa eu falar outra coisa. Assim, o senhor sabe, uma escola pública, bom, pelo menos que eu conheço, não existe, né? Luta, né? Envolvida, né? Aí se eu implantasse, tipo, eu dando Tem muitas escolas. Tem muitas É? escolas que trabalham com lutas como conteúdo, sim. Eu conheço particulares, né? Agora, pública Não, eu não o que não conheço. tem, não, o que não tem, Maurici, como você está falando na particular, como atividade extracurricular. Isso Sim. não. Agora, como atividade curricular, sim, muitas escolas. Nós vamos ver aqui. Deixa eu ir para frente aqui, então. Deixa eu ir para o próximo item, para a gente chegar nas questões das práticas corporais. E eu quero anunciar que eu já estou em hora extra a partir de agora. Então, construção de valores, falamos bastante sobre isso. Análise. Vê que nós estamos falando do quê? Só para resgatar aqui. Nós estamos falando das dimensões do conhecimento. Então, nós estamos falando de 8 dimensões que este documento traz. Então, é a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão e ação, construção de valores, análise, está associado aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Saber sobre. Esta dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento das capacidades físicas, entre outros. Isso aqui raramente é tratado em escola também. Como é que se dá, como que acontece o treinamento físico? O que o treinamento físico produz no corpo? E por que ele produz no corpo? Isso é um conhecimento da educação física. Isso faz parte de um currículo da educação física. Compreensão, esta também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o local das práticas corporais no mundo. Então, aqui eu estou falando de entender o esporte em si. Aqui eu estou entendendo ele no mundo. Aqui eu estou entendendo ele a partir das dimensões sociais, antropológicas, né, culturais. E, finalmente, o protagonismo comunitário. Refere-se às atividades, ações e conhecimentos necessários para que estudantes participem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. Este aqui, por exemplo, é esse menino sair do ensino médio capacitado para isso aqui, para, por exemplo, criar um espaço dentro do bairro dele, uma quadra que existe lá, criar uma demanda social para a prática de esporte, para idosos, para crianças, enfim, que esse cara exerça a sua cidadania. Aquilo que eu falei da cidadania, que é a dimensão política do indivíduo, aqui no protagonismo comunitário, é o cidadão que vai atuar. É o cidadão que vai até, por exemplo, a subprefeitura, que vai reivindicar, de repente tem uma praça meio abandonada, vai reivindicar, vai juntar pessoas, produzir um documento, pressionar a subprefeitura para a construção de uma quadra, para a reforma de uma quadra, para o desenvolvimento de projetos, para a criação de uma pista de skate, enfim. Então, isso aqui também faz parte. Então, é aí que entra o aspecto da cidadania. Nossa, num projeto vertical. O que significa vertical? Lembrando que a educação física tem lá no primeiro ano do fundamental, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro do médio. Ao longo deste projeto vertical, esse cara tem que sair assim. Então, essas dimensões do conhecimento que a gente viu, eles têm que fazer parte da metodologia de ensino. Eles têm que estar dentro de vocês, olhando. Vocês não podem nunca esquecer isso aqui. Vocês têm que sempre revisitar esses elementos, porque são esses elementos
que vão produzir em vocês um olhar sobre a sua prática docente. Deixa eu ver o que foi. Voltar no documento. É sempre legal no documento, porque você esquece. Quando você volta no documento, você começa a rever a sua participação, a sua aula, a forma como você faz isso, né? Depois eu vou copiar isso aqui também e vou mandar para vocês. Vou mandar de novo, viu, Mari? Porque é legal ter esse texto aqui também num documento para facilitar a vida de vocês. Aqui vem as competências específicas da educação física para o ensino fundamental. Então, como eu já falei, isso aqui já está naquele documento, então a gente não precisa nem vê-los aqui. E aí, vem então as diferentes unidades temáticas com os objetos de conhecimento, ou seja, com os conteúdos. Então, veja só, são esses conteúdos aqui, ó, esse aqui, e eles colocam aqui, para primeiro e segundo ano, brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Então, isto aqui é um conteúdo, isso aqui é um projeto que o professor vai desenvolver. No terceiro e quinto ano, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Vê, isso aqui são sugestões. Então, esses objetos do conhecimento aqui, de conhecimento, eles são ideias para vocês pensarem cada um dos 4 projetos. Então, veja só, como nós estamos chegando no fim, ó, então vê, as lutas estão aqui. Eu queria pegar, deixa eu ver se já passou, ó, todos esses objetivos já estão naquele documento que eu passei para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com ele. Eu queria, acho que ficou para trás aqui, o que vai falando de cada um dos componentes. Acho que já passou, das unidades temáticas. Então, veja, vocês vão escolher, ó, deixa eu mostrar aqui o documento que eu vou mandar para vocês, ó. Isso aqui está lá na pasta conteúdo, está lá na pasta conteúdo de estágio, mas eu vou mandar para vocês de novo, tá? Então, vocês vão colocar aqui. Então, como é estágio, eu vou colocar aqui, como é da disciplina, acho que a gente podia deixar aqui mesmo infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e a gente faz dos anos iniciais para a gente aproveitar lá para o... Porque, o que eu quero aqui de vocês, pensando aqui no ensino médio? Eu quero que vocês reflitam sobre o documento e como construir a partir do documento isso aqui. Então, eu quero que vocês escolham temas. Então, vamos lá. No documento, ó, aqui estão os temas. Ó, brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. Eles estão sugerindo aqui para primeiro e segundo ano do fundamental. Mas isso aqui pode ser para o médio também. Aqui, terceiro e quinto, mas pode ser para o médio. Porque o que modifica? O que vai modificar é a complexidade. Se eu estou trabalhando aqui, ó, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, se eu estou trabalhando com o terceiro ano, se eu estou trabalhando com isso aqui no ensino médio, está envolvendo pesquisas, esses caras vão pesquisar brincadeiras lá do Japão, de Angola, da Alemanha, da Guatemala, enfim. Se eu estou dando aula para o terceiro ano do médio, não vai ter pesquisa. Eles vão pesquisar, eles vão fazer uma entrevista com o pai, com a mãe, com a avó. Então, qualquer objeto de conhecimento que está nessa lista, ele pode ser aplicado a qualquer nível de ensino. Então, eu quero que vocês pensem. Vocês vão pensar no ensino médio. Então, eu vou mudar aqui, nível de ensino. Porque nós estamos falando da disciplina de ensino médio. Só que o que vocês vão fazer aqui, qual vai ser a diferença? Ele precisa ter um grau de menos complexidade. Então, o que eu quero que vocês façam para o nosso próximo encontro?
Eu vou mandar isso aqui. Eu mandei isso aqui já para vocês? Não, né? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Deixa eu voltar lá na Mari. Acho que eu não mandei, né? Não. Eu vou mandar agora aquele documento lá. Espera aí, deixa eu ver como é que está o nome dele. Plano de ensino. Ixi, aqui eu não consigo ver lá em cima. Plano de ensino. Aqui. Ó, vocês viram, né? Então, mandei o modelo, ó, plano de ensino. Escolham a partir das opções oferecidas pela BNCC os quatro projetos que vocês desenvolverão no plano de ensino e tente construir os objetivos de cada um deles, considerando os objetivos gerais e os das áreas de linguagem, além dos específicos da educação física, tá? Então, se a gente vai aqui para o plano, ó, no plano de ensino, ó, nos objetivos gerais, aqui deve aparecer aqueles objetivos, aquelas competências gerais e os da linguagem, eles podem aparecer aqui, tá? Eles aparecem aqui. Aí, nós vamos aqui, no título do projeto, os objetivos do projeto, então coloque aqui vários objetivos, 4, 5 objetivos. Os conteúdos esperem um pouco, tá? Façam para a próxima semana, os objetivos, escolham o título e os objetivos, tá? São 4. E depois a gente continua a partir daí. Beleza? Tá bom, professor. Tá? E aí, na quinta-feira, se vocês tiverem dúvida, a gente tira alguma dúvida aí. Mas na quinta-feira eu pretendo que a gente dê continuidade ao que a gente fez lá no TCC, tá? Ok, eu não estava vendo aqui, agora que eu estou vendo aqui o chat. Beleza? Estamos em 16. Ó, o Manu chegou. Quem falou que o Manu não ia chegar? Ó, até o Rafa veio hoje, rapaz. Até o Rafa. Porra, tá fraco, não. Beleza, então, gente. Ó, demos uma corrida aí, foi meio corrido, mas qualquer coisa vocês... Valeu, Manu. Qualquer coisa, vocês deem uma olhada na gravação, tá bom? Dê uma olhada na gravação. Tá bom? Então, vou fechar aqui a gravação. Boa noite para vocês, então. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Falou.